estou ao Periscope, no Instagram e no Facebook. Vou esperar todo mundo entrar. Pessoal de Cuiabá, um abraço, pessoal de Cuiabá. Todo mundo entrando. Vamos lá. Alexandre Prado, Lucimara, Suelen, Douglas, Ariana, Marco Nobre, boa noite. M. Vasconcelos, Gustavo. Vamos lá, todo mundo, pessoal aqui do Facebook, boa noite a todos. Pessoal do Periscope, Instagram. Assim que o pessoal entrar, Carlos Lopes, eu vou começar a tratar desse tema que sempre gerou muita dificuldade, tá? Muita dificuldade. É um tema que gera confusão, o tema realmente é confuso, e eu vim aqui para desconfundi-los. Queria mandar um abraço, um beijo especial para o meu querido irmão Alexandre Flecha, que está aqui no Periscope, me assistindo, o grande mestre Alexandre Flecha é simplesmente uma das pessoas mais brilhantes que eu já conheci do processo civil. É um amigo fascinante e é um dos professores, um dos profissionais mais brilhantes que eu já conheci, um dos advogados mais brilhantes em processo civil. É de uma capacidade completamente fora do comum, tá? Mas fora do comum mesmo. Vamos lá, Amanda, Deise, Carol, vamos lá. Pessoal de Manaus. Amigos, podemos começar? Então vamos lá. Vamos tratar desse tema, que é a fiança e a liberdade provisória. Mas aqui eu quero fazer um alerta a vocês. Em primeiro lugar, acabei de fazer uma postagem no meu Instagram, claro que é uma brincadeira, mas com um fundo muito de verdade. Professor Cláudio Firmino, de Recife, um abraço, amigo, que bom que você está aqui, prestigiando minha live. Um abraço, Gabi Barros também. Então, eu fiz uma manifestação no meu stories do Instagram, que eu falei, pelo fim da decoreba, pelo fim da frase feita e pelo fim das... Como é que eu falei? Alguma coisa parecida, né? Enfim, então eu vim aqui para desconfundi-los, tá? Entrei em discussão num grupo que eu tenho e parece que os alunos ficaram meio confusos. Então eu vim aqui para desconfundir. Professor Arthur Trigueiros também presente, um abraço, amigo, que bom que você está aqui, fico feliz. Se eu soubesse que ia ter tanto professor assistindo, eu ia estudar um pouco mais para falar sobre processo penal, não é? Enfim, e aí eu vim para desconfundi-los. Muito bem. Eu não vou falar o que é fiança, o que é quebra de fiança, não é, etc. Aqui não tem blá blá blá. O nosso estudo, o grupo de estudo de quinta-feira, que essa semana eu passei para a quarta, excepcionalmente, eu vou trabalhar com um tema importante para que você raciocine. Qualquer raciocínio. Mas aí acontece que na correria do dia a dia, você é levado, você é seduzido pela frase decorada, pela fórmula feita, e aí você acaba se confundindo. Existem muitas seduções no nosso dia a dia, e uma delas é esse estudo facilitado, esse estudo fácil de você decorar uma frase, né? E com isso você nunca vai aprender absolutamente nada. Eu preciso ser sincero com vocês, porque eu quero que vocês evoluam, tá? Esqueçam frase decorada, palavrinha bonitinha, tá? E vamos para o raciocínio. É só assim que você vai aprender. E esse grupo de estudo, aqui no PIF, é um espaço semanal, gratuito e profundo. Vamos começar então. Eu vou dar um panorama geral, porque sempre houve muita dúvida sobre isso. Vamos lá. Vamos começar lá do início, aprofundando o tema. Presta atenção. Constituição de 88, a nossa Constituição é uma Constituição asseguradora de direitos, uma Constituição pós-regime militar, que eu não estou dizendo que foi bom ou que foi ruim, eu estou dizendo que foi regime militar. E a nossa Constituição, ela traz no seu corpo, pessoal do Facebook, uma série de cicatrizes. Quais, pessoal do Periscope? Quais cicatrizes, né? Quais?
Onde é que você enxerga essas marcas, meu amigo do Instagram? A casa é asilo inviolável. É garantido o sigilo de correspondência das comunicações telefônicas. Não é? O que mais? Ninguém pode ser preso se não em flagrante ou por ordem escrita da autoridade judiciária competente. Não é qualquer juiz, não. Tem que ser o juízo competente. Uma dessas cicatrizes é o direito de liberdade. No nosso atual Estado de Direito democrático, a regra é a liberdade, a prisão é a exceção, não é? A regra é a liberdade, a prisão é a exceção. E todo mundo critica o CPP quando diz lá da liberdade provisória. Não é a liberdade que é provisória, é data vênia. O que é provisório é a prisão, não é? A liberdade é a regra, é o definitivo. Mas, vamos lá. Então, quando você pensa em prisão, você pensa em quê? Você pensa numa pena. Só que existe prisão pena e prisão não pena. Vamos começar daí. Existe um grupo, uma espécie de prisão que é uma prisão pena e uma espécie de prisão que é prisão não pena. E não é difícil verificar isso, pessoal do Facebook. Por quê? Existem prisões que não estão lastreadas, pessoal do Instagram, em pena. Por quê? Amigo do Periscope, a pena pressupõe um título que a legitime. O Estado exerce o ius puniente como exercício da soberania estatal e se exige para que haja uma pena um título que a legitime. Esse título é o título executivo judicial, que eu sempre falo em minhas aulas, chamo de um apelido muito interessante, o pessoal ri, eu chamo de sente conde transijulgue. A sente conde transijulgue é a sentença condenatória com trânsito em julgado. Então, uma pena, que nem sempre é uma prisão, ela exige uma sentença condenatória com trânsito em julgado. Mas pense você numa prisão em flagrante, pense você numa prisão temporária. Eu tenho prisão, mas não tenho pena. Aliás, se há uma prisão em flagrante ou uma prisão temporária durante o inquérito, nem processo há. E se não há processo, não há condenação. E se não há processo, não há condenação, não há pena. Então, é possível, sim, uma prisão não pena. Mas vamos lá, vamos nessa marcha de batida, com raciocínio. A prisão pena, que é aquela que decorre de uma sente conde transijulgue, é uma prisão definitiva. E por que definitiva? É definitiva por quê? Porque se eu tenho uma sentença condenatória com trânsito em julgado, um título executivo judicial que transitou em julgado, como diz o ditado, amigos, acabou o milho, acabou a pipoca. Acabou o processo, acabou a discussão. Ah, mas eu sou inocente. Acabou a discussão. Ah, mas eu posso provar. Acabou a discussão. O processo transitou em julgado, acabou. Essa pena aplicada é definitiva. Então, conclusão parcial. A pena que decorre de uma sente conde transijulgue é uma pena, uma prisão definitiva. E tão definitiva é que sobre ela já não cabe mais discussão. Então vimos que há duas prisões. A prisão que decorre de uma condenação com trânsito em julgado, que é a prisão pena, e a prisão anterior a isso, que é a prisão sem pena, sem uma sentença condenatória transitando em julgado. Então tem uma prisão pena, prisão não pena. Acabamos de ver, acompanha o raciocínio, me ajuda a pensar, que a prisão pena é definitiva. Se a prisão pena é definitiva, a prisão não pena é o quê? Inverte a chave da palavra. De novo, se a prisão pena... Não responde não, para não travar. Todo mundo respondendo os dois que eu respondo, tá? Senão vai vir um monte de mensagem e vai travar. Se a prisão pena é uma prisão definitiva, a prisão não pena é uma prisão, o que não é definitivo é provisório. Chegamos então à prisão provisória. A prisão provisória, ela é uma prisão, mas não é uma pena.
ela não é legitimada por uma sentença condenatória com trânsito em julgado. Tanto é que ela ocorre, na maioria das vezes, até antes de iniciar o processo. O agente está preso em flagrante, ainda que o juiz converta depois em preventiva, mas não há processo ainda. Muito bem. E aí pergunto a vocês, qual é a consequência disso? A prisão não pena, que é uma prisão provisória, não definitiva, provisória, é uma prisão chamada prisão processual ou prisão cautelar, porque ela é uma medida cautelar, tá? Ela é uma exceção. A regra é liberdade, a prisão é exceção. Uma prisão provisória, botem na cabeça que eu vou falar para vocês agora, para nunca mais errarem, toda e qualquer prisão provisória, ela é regida por alguns princípios. Primeiro, necessidade. Segundo, excepcionalidade. E terceiro, adequação. Tanto é que veio para a positivação no CPP, artigo 280 e alguma coisa por ali, a positivação desses princípios, da necessidade, da adequação. Então, toda prisão cautelar é regida por 3 princípios: a necessidade, a excepcionalidade e a adequação. Portanto, amigos, botem na cabeça que eu vou falar agora para vocês. Uma prisão provisória só pode ser decretada ou mantida se houver necessidade, excepcionalidade e adequação. Eu vou repetir pela força do argumento. Toda e qualquer prisão provisória só pode ser decretada ou mantida se for necessária, excepcional e adequada. Tá? Agora, onde, Gabriel, que eu vou encontrar a excepcionalidade, a necessidade e a adequação? Ora, eu vou encontrar esses requisitos onde? No artigo 312 do CPP. O 312 do CPP traz exatamente isso. Ele fala que, havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, o juiz pode decretar a prisão preventiva. Presta atenção que agora vem o pulo do gato. Agora toda atenção é pouca. A prisão preventiva só pode ser decretada se estiverem presentes 2 grupos de requisitos. O primeiro grupo é um grupo de requisitos cumulativos. O segundo grupo é um grupo de requisitos alternativos. Então, eu tenho um grupo de requisitos cumulativos, 2 cumulativos, e tenho um segundo grupo de requisitos alternativos. Isso está no 312 do CPP. O primeiro grupo de requisitos cumulativos qual é? PEC e ISA. Prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Tem que estar sempre presente. Tem que estar os 2 sempre presentes. O segundo grupo de requisitos alternativos são esses aqui: garantia da instrução criminal, garantia de aplicação da lei penal, né? De novo, vamos pela ordem: ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal e garantia de aplicação da lei penal. São 4 alternativos. Então, eu tenho os 2 cumulativos e qualquer um deles. Eu tenho PEC e ISA mais garantia da ordem pública. Eu tenho PEC e ISA mais ordem econômica. Eu tenho PEC e ISA mais conveniência da instrução criminal. Sempre. Tá? Sempre. Então, é ali que o juiz vai buscar a necessidade, a excepcionalidade, a adequação de toda e qualquer prisão provisória. Tudo bem? Vamos seguir nessa marcha de batida no raciocínio. Mas, Gabriel, são 3 prisões provisórias: a prisão em flagrante, a prisão temporária e a prisão preventiva. Isso, mas agora muita atenção. Para as 3 prisões provisórias, flagrante, temporária e preventiva, o juiz vai usar para as três, os requisitos da prisão
preventiva, que eu acabei de falar. Os dois grupos, o do grupo dos requisitos cumulativos e o grupo dos requisitos alternativos. Para as 3 espécies de prisão preventiva, ou melhor, provisória, o juiz vai usar os requisitos da preventiva. Tudo bem? E mais alguns legais que se exigirem. Por exemplo, temporária, tem que estar naquele rol daquela lei. Tá? Muito bem. Então vejam, aí vem todo o raciocínio para chegar à liberdade provisória e à fiança. A liberdade provisória é cabível? Não respondam não, porque vão vir 1 milhão de respostas e vai travar a internet. Deixa que vamos só para a gente pensar e eu respondo. A liberdade provisória é cabível de qual prisão? A liberdade provisória, se você for explicar isso para um leigo, quem não entende, o cara não vai entender. Que a liberdade provisória é um substitutivo da prisão em flagrante. Ele vai falar, mas espera aí, o cara não foi preso? Como é que eu vou substituir a prisão pela liberdade? A gente sabe que é assim. A liberdade provisória, pessoal, ela é um substitutivo, um sucedâneo da prisão em flagrante. Eu substituo a prisão em flagrante pela liberdade provisória. Tudo bem? Então vejam. Eu tenho 3 prisões provisórias, flagrante, preventiva e temporária. Como é que eu faço as prisões cessarem? A prisão em flagrante, eu faço ela cessar com o pedido de liberdade provisória. A prisão preventiva, eu faço ela cessar com o pedido de revogação da prisão preventiva. Tá? E a prisão temporária, eu faço ela cessar pedindo a revogação da prisão temporária. Então já surge aqui a liberdade provisória como um substitutivo da prisão em flagrante. Não é técnico pedir liberdade provisória de prisão preventiva. Tu pedirás a revogação da preventiva. Tá? Muito bem. Vamos seguir a partir daqui. Bom, e aí eu falei para vocês já, qualquer prisão provisória só pode ser 1, decretada ou 2, mantida, se estiverem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Então, o agente foi preso em flagrante. O juiz recebe um pedido de liberdade provisória, naturalmente antes de a converter em preventiva. Enfim, se der tempo. Ele recebe o pedido de... O réu foi preso em flagrante. O agente não é réu ainda, é um agente, o autor do fato criminoso foi... Pensa, me acompanhando no raciocínio. Não tem decoreba, frasezinha decorada, não. Aqui é raciocínio. Aqui é estudo. Aqui é ensino de direito penal. Tá? Não é oba-oba. Então presta atenção. Me ajuda a pensar. O agente preso em flagrante. Aí o juiz recebe lá o pedido de liberdade provisória. Ele só vai manter a prisão em flagrante se ocorrer o quê? Eu falei antes, a prisão é exceção. Para ele mantê-la, tem que ter os requisitos da prisão preventiva. Tudo bem? Então ele vai verificar, de acordo com o pedido de liberdade provisória, que está na mão dele, para ele julgar, se ele vai manter a prisão em flagrante ou se ele vai conceder a liberdade provisória. Ele vai analisar se manterá a prisão em flagrante ou se concederá a liberdade provisória de acordo com os requisitos do artigo 312. Ok? E ponto final. Isso é pacífico em jurisprudência há mais de 20 anos. Em doutrina também. Ou seja, eu estou falando isso por quê? Porque tem alguns casos que a lei diz é vedada a liberdade provisória. Ué, se a lei, pensa comigo, se a lei veda a liberdade provisória, então o juiz não pode concedê-la. Mas veja, ele não pode concedê-la por quê? Porque a lei veda. Aí vem a jurisprudência, para começar do Supremo Tribunal Federal, do STJ e todos os tribunais, e dizem o seguinte: tudo o que eu falei para vocês, a regra é a liberdade, a prisão é a exceção,
Uma prisão provisória só pode ser decretada ou mantida se presente requisito do artigo 312 do CPP. Não se pode manter alguém em prisão em flagrante e depois converter em preventiva só porque a lei veda a liberdade provisória. O juiz indeferirá o pedido de liberdade provisória, mantendo flagrante, se estiverem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. E aí vem o fundamento. Não existe prisão provisória ex lege. Como assim ex lege, Gabriel? Que decorra da lei. Não existe prisão provisória, como a prisão em flagrante é, só porque a lei diz que não cabe liberdade provisória. Porque a Constituição garante o direito de liberdade. Então, qualquer prisão provisória só vai ser decretada ou mantida se presente os requisitos 312 do CPP. A prisão pena não, o tema sente conde trans e julgue, vai cumprir, meu filho, acabou o processo. Agora, a provisória não. Sabem por quê? E isso, anota aí, o Supremo Tribunal Federal deixou muito claro na ADIM 3112, anota aí, ADIM 3112, relator ministro Henrique Ricardo Lewandowski. A ADIM 3112 do Supremo veio publicada no informativo 465. O Supremo ali ele foi cirúrgico em dizer isso. Não existe prisão provisória ex lege. A prisão provisória ex lege, ela pode consistir na antecipação de uma pena que futuramente pode nem existir. Como assim, Gabriel? Eu vou explicar. Vamos com calma. Se não for no passo a passo, a gente confunde, porque o tema aí é confuso. Eu vou repetir. Uma prisão provisória ex lege, ou seja, o juiz negou a liberdade provisória, com ou sem fiança, só porque a lei veda. Então, peraí. É a prisão que decorre da lei, independentemente do 312 do CPP. Essa prisão provisória ex lege, ela pode consistir na antecipação de uma pena que sequer pode vir a existir. É muito fácil. Basta pensar num sujeito preso em flagrante por matar alguém e depois ele prova que ele agiu em legítima defesa ou estado de necessidade, ou em coação moral irresistível, ou prova que a vítima morreu, mas não há nexo de causalidade. Ele prova que ele estava em erro de proibição. E aí? Aí o médico provocou a morte do paciente, aí foi para a delegacia, prendeu em flagrante, converteu em preventiva. Depois se prova que a vítima, o paciente morreu por questões biológicas. O médico agiu no exercício regular do direito. Ou mais. O camarada é preso por crime de moeda falsa. Aí fica 6 meses preso, o tempo do processo. 3 meses, 6 meses, 2 meses, não importa. Aí, ao final, o juiz condena a pena de 3 anos, que é a pena mínima, e substitui por pena restritiva de direitos. Ele ficou lá 3, 4, 5 meses cumprindo uma pena de prisão que nem existiu, porque foi substituída por PRD. O que é PRD, Gabriel? É como eu chamo a pena restritiva de direitos. Então, quer dizer, não é porque a lei diz que não cabe liberdade provisória que o juiz não vai deferir a liberdade provisória. Prisão ex lege é inconstitucional, viola o direito de liberdade. Foi com esse fundamento que o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do artigo 21 do Estatuto do Desarmamento, que vedava a liberdade provisória, com ou sem fiança. E aí, nessa toada, o Supremo disse, também vedar a fiança é inconstitucional. Né? Pelos mesmos fundamentos. Por quê? Não cabe fiança, fica preso. O que sempre foi uma besteira. A doutrina e a jurisprudência sempre disseram, tudo bem, não cabe confiança, concede a liberdade provisória sem fiança.
De que vale? Para que serve a vedação? Não adianta de nada. Então vejam, foi aí no informativo 465, na ADIM 3112, que o Supremo Tribunal Federal, pelo seu plenário, declarou inconstitucional, na lei de armas, o artigo na ADIM 3112, que o STF declarou inconstitucional o artigo 21 da lei de armas, que veda a liberdade provisória, e declarou inconstitucional o 14 parágrafo único e o 15 parágrafo único também da lei de armas. Por quê? Os parágrafos únicos vedavam a liberdade provisória, a fiança. Então, vedou liberdade provisória, vedou fiança, é inconstitucional. Isso viola o direito de liberdade, viola a presunção de inocência, sobretudo. O Supremo disse isso. Viola a liberdade, viola o princípio da presunção de inocência. É a antecipação de uma pena criminal que pode nem vir a existir? Bom, pode vir a existir. Ele pode ser condenado, não é? E se praticou crime, deve ser condenado. Deve ser condenado agora, mas pode também não existir. Então, peraí, vamos esperar até o final. Enquanto isso, eu não posso manter a pessoa presa e indeferir a sua liberdade provisória só porque a lei veda. Isso é inconstitucional. Entenderam? Então é só você colocar na cabeça. Vou repetir. É só você colocar na cabeça. Uma prisão provisória, flagrante, preventiva, ou temporária, só pode ser decretada ou mantida. Decretada ou mantida, bom, se o juiz indefere a liberdade provisória, ele está mantendo a prisão em flagrante. Então, qualquer prisão provisória só pode ser decretada ou mantida se estiverem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, independentemente de a lei vedar ou não vedar a liberdade provisória, ou vedar ou não vedar a fiança. Tudo bem? Entenderam isso? É simples. Agora, eu confesso que o tema é confuso, mas a minha função é desconfundir. Aí vem uma tese, que eu até discuti com os alunos, discussão assim, debatemos, né? Mas e o mandato constitucional de criminalização? E? O que tem a ver? Nada a ver uma coisa com a outra. Vocês estão confundindo. O mandato constitucional de criminalização, o que é isso? Mas tem algumas matérias que a Constituição determina ao legislador que ele criminaliza. É o mandato constitucional de criminalização. Tudo bem. Tráfico de drogas, hediondos, tortura, terrorismo. Concordo. O legislador não pode deixar de criminalizar. Concordo. Estou de acordo, estamos pensando juntos. Estamos com sincronia em pensamento, concordo. Se há o mandato, o Supremo já disse isso, se há o mandato constitucional de criminalização, o legislador ordinário tem que criminalizar a conduta. Não pode o legislador ordinário se omitir e deixar de criminalizar. Se a Constituição diz, faz menção lá à tortura, a crimes hediondos, ao tráfico de drogas, ao terrorismo, não podia a lei ordinária deixar de incriminar. Tem que trazer crimes de tortura, hediondos, tráfico e terrorismo. Tudo bem. Mas a pergunta é, o que isso tem a ver com liberdade provisória? A resposta é nada. Nada. Conceder a liberdade provisória está descriminalizando alguma conduta? Quando o juiz concede a liberdade provisória, a liberdade provisória, olha que loucura. Olha que loucura. Quando o juiz concede a liberdade provisória, o legislador não pode deixar de criminalizar. Fica uma coisa sem pé nem cabeça. Não é? Mas se a lei fala que se a lei fala que não cabe liberdade provisória, ali está o mandato constitucional de criminalização. Não está. Não está. O mandato constitucional é para criminalizar. Não é para permitir ou proibir a fiança ou a liberdade provisória.
Quando o juiz concede a liberdade provisória, não há nenhum descumprimento por parte do legislador do mandato constitucional de criminalização. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e aquilo não tem nada a ver uma coisa com a outra coisa. Não é? Tem que criminalizar? Tem. O legislador criminalizou. Lei de drogas, lei recente, 2016, antiterrorismo. Agora, isso não tem nada a ver com a lei proibir a liberdade provisória e isso ser inconstitucional. Dizer que realmente que a vedação da liberdade provisória ou da fiança é inconstitucional, isso não tem nada a ver com o mandato constitucional de criminalização. O que eu estou discutindo aqui não é se o legislador está descumprindo o mandato constitucional de criminalização. Não estou discutindo isso. Eu estou discutindo se aquela prisão é necessária, excepcional e adequada. Isso não tem nenhuma relação com o tal do, repito, mandato constitucional de criminalização. É que aí vocês ouvem um galo cantar, não sabe aonde, a culpa não é de vocês, tá? A crítica não é de vocês, a crítica é a outras pessoas. Tá? Aí vocês ficam com essas ideias na cabeça, ouvindo essas coisas, aí sai repetindo por aí o canto do galo. Ouve o galo cantar, não sabe aonde, repete. Não tem relação uma coisa com a outra. O legislador, quando se diz que vedar a liberdade provisória é inconstitucional, ninguém está dizendo que o legislador ordinário não deva criminalizar, deve criminalizar. Mas criminalização não tem nada a ver com concessão ou não de liberdade provisória. É simples. Entenderam? Bom, eu espero sinceramente que vocês tenham desfeito toda aquela confusão e acabou. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Tá bom? Amigos, obrigado pela companhia. Espero ter desfeito a confusão. Muita gente, pessoal, entupiu no bom sentido, claro, né? Minha caixa do Instagram, porque está rolando até o fim desse mês um desconto de 30% no meu curso completo. Nos dias 12 e 13, estava com 50% desconto real do curso Fórum, metade do preço. 12 e 13, aí acabou. Mas até o fim desse mês está com 30%. Ah, mas Gabriel, eu perdi. Não tem problema. Eu corri atrás para você. Você vai ter até o fim do mês 30% e eu vou te dar mais 20%. Então você terá, aí a questão é a matemática. A matemática. Essa conta é fácil para a gente. Você vai ter 30 mais 20. Era 50. Você perdeu. Tem 30. Te dou mais 20. É para você não perder. Pessoal, do Instagram, basta mandar um direct que eu mando a resposta com o código. Pessoal do Periscope e do Facebook, manda e-mail para mim que eu respondo com o código de desconto. Meu e-mail é gabrielpenal@yahoo.com.br gabrielpenal@yahoo.com.br. E mais um aviso antes de ir embora. Semana que vem eu vou começar uma nova fase do meu grupo de estudos para delegado presencial no Rio de Janeiro. Presencial no Rio de Janeiro. Se você tiver interesse, é um grupo de estudo aprofundado, extenso, sem pressa, tá? Se você tiver interesse, presencial no Rio de Janeiro. Ah, mas Gabriel, eu não sou do Rio. Gente, é presencial no Rio de Janeiro, tá? Mas para você que não é do Rio, tem meu curso online que é completo, extenso e profundo também, tá? Agora, começa semana que vem a parte dos crimes em espécie, a parte especial. Manda e-mail para mim, que eu vou te responder com todas as informações do grupo presencial para delegado. Mas é só para delegado? Eu esgoto o edital para delegado, mas como os editais dos concursos são praticamente iguais, ele serve para qualquer concurso. A maioria que está lá quer delegado. Agora, tem muito aluno para mim, PMP, Defensoria, Magistratura, Procuradorias, caem em penal, muitas caem em penal, tá bem? Então, quer saber informação sobre o grupo de estudo para delegado? Manda e-mail para mim também. Vou começar semana que vem. gabrielpenal@yahoo.com.br, tá? Então, o desconto de 30% para o curso online, manda e-mail para mim. Desconto para o grupo de estudo presencial,
manda e-mail para mim. Quem é aqui do Instagram, manda no direct, que eu mando lá o cupom de desconto de 20% do grupo do curso online, tá? Amigos, foi um prazer estar com vocês. Eu antecipei para a quarta-feira, essa semana. Semana que vem voltaremos com mais grupo de estudos. A vocês um abraço e até o próximo encontro.